E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, mas antes de falar do texto, queria compartilhar com vocês, como nós temos visto e ouvido, algo muito sério tem acontecido no mundo. Existem aí nesse grupo de pessoas, vários grupos que estão aí se levantando, e existe aquele grupo de pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo. Existe aqueles que, além de preocupados, estão aí procurando fazer alguma coisa para mudar essa situação. Mas existe também aqueles, no entanto, que estão indiferentes a tudo isso, céticos, achando que não é nada sério, achando que não é nada anormal. Hoje pela manhã nós falamos sobre o que aconteceu em 1918, aquela gripe espanhola que assolou o mundo inteiro. Eu até quero reforçar aqui, apenas fazer uma correção. Houve naquele período de 1918 a 1920, 50 milhões de pessoas tendo suas vidas ceifadas. No Brasil, foram 30 mil pessoas que morreram. E a recomendação, tanto naquela época como agora, é a mesma. Não se aglomerem, fiquem em casa, cuide dos idosos. Tudo isso são cuidados que naquela época eles tiveram, e mesmo assim houve essa mortandade, e hoje estamos tendo isso no nosso Brasil e no mundo. É algo muito sério, não dá para fecharmos os olhos para o que está acontecendo. Mas nós entendemos também que no meio de toda essa multidão de pessoas, existe um povo que também pode fazer algo para aplacar essa epidemia, essa pandemia que está assolando o nosso mundo. E esse povo que eu gostaria de falar nessa noite, está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículos 11 a 15. No meio dessa grande multidão de pessoas, existe um povo pela qual muitos estão fazendo a sua parte. Espero que nessa mensagem possamos nos reconhecer como esse povo também e procuremos também fazer a nossa parte. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículos 11 a 15. Nós podemos ler, você pode acompanhar também na projeção ou aí no seu lar com a sua família. Diz assim o texto: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos orar nesse momento sobre essa palavra que nós estamos lendo. Vamos pedir para que Deus nos ajude a entrar nesse texto e tomá-lo para nossas vidas agora, nesse momento, para que nós possamos fazer a nossa parte como nação, como povo de Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que estamos nesse momento lendo. Pai querido, nós rogamos agora que o Espírito Santo tenha plena liberdade de agir em nossos corações, tanto para transmitir quanto para receber a tua palavra, ó Deus, de tal forma que provoque a mudança necessária em nossas vidas, ó Pai. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa falar a cada um de nós nessa noite, de forma particular, de forma, ó Deus, que possamos entender, compreender e praticar a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
Salomão, ele havia acabado de construir o templo e era um momento de festa, de celebração, de louvor a Deus. O povo estava feliz com aquela construção. O rei estava exultante, mas no versículo 12 diz que de noite o Senhor Deus apareceu a Salomão e lhe fez algumas promessas. Agora há pouco cantamos, suas promessas são incomparáveis. Fez promessas a Salomão e a todo o povo. E essas promessas que Deus fez eram promessas condicionais. Assim como hoje também tem promessas que Deus nos faz que são condicionais. O desejo de Deus estava em abençoar o seu povo. Ele almejava derramar bênçãos sem medida no meio do seu povo. Mas ele disse no versículo 15, então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A casa de Deus é um lugar de bênção. Amém? A casa de Deus é um lugar de comunhão, de alegria, de transparência, de sinceridade e de visitação do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas recebem a Cristo como Salvador na casa de Deus. Talvez você esteja em casa hoje vendo esse vídeo, essa mensagem, e ainda não tenha Cristo como Salvador. Ele visita você na sua casa. A palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a sua casa. Ele pode visitar você nesse momento com o Espírito Santo de Deus. E a casa de Deus é isso. E quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir na casa dele, é possível viver sim, é possível cantar aquele cântico que geralmente nós cantávamos aqui em comunhão. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está em sua casa. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aí no seu lar, com a sua família e com você. Na época que Salomão, quando escreveu esse texto, quando foi relatada essa mensagem, Deus desejava abençoar a sua casa, o seu povo, toda a nação, de forma maravilhosa. Mas para que isso ocorresse, era necessário que o seu povo cumprisse a sua parte dentro das promessas colocadas por ele. De um lado havia as promessas de bênçãos de Deus, do outro lado o povo e as condições de Deus. Eram promessas condicionais. E quais eram essas condições que Deus colocou para o povo? Muito fácil de ver nesse texto. Quero somente pontuar dentro do versículo 14 que nós acabamos de ler há pouco. Quais eram as condições? O texto fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar. Se humilhar. Essa era a primeira condição de Deus começar a agir na vida daquele povo. Se ele cerrar o céu e não mandar chuvas, diz o versículo 13. E se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, Deus teria o poder de permitir que isso aconteça em nós. Mas é necessário que o povo dele se humilhe. Sem nos humilharmos, não haverá a ação de Deus em nossas vidas, em nossa nação. E quando nós lemos aqui a história de Israel, nós podemos perceber que aquele povo não se humilhava facilmente. Era um povo obstinado, um povo orgulhoso, soberbo, presunçoso. Era um povo, diz a Bíblia, de dura serviço, ou seja, cabeça dura. Era necessário muitas vezes, nós lemos na palavra, a disciplina de Deus para que eles aprendessem a se humilhar diante de Deus. Por várias vezes você pode ler na Bíblia, no Antigo Testamento, a seguinte frase: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus permitiu que os inimigos os assolassem, que as pestes viessem, que as pragas fizessem mal ao povo dele. Porque era necessário que o povo se humilhasse diante de Deus para que Deus pudesse dar a eles as bênçãos de tanto quanto eles estavam buscando. Então, humilhar era o pré-requisito de Deus. E Israel, ele foi escolhido como povo de Deus
Não porque era uma grande nação. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, aí no seu lar, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, fala do porquê Deus escolheu a nação de Israel como seu povo. Olha comigo, se você puder acompanhar no seu lar. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, ou gostou de vocês, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas por que Deus os escolheu? Mas, diz o versículo 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Esse povo que saiu da escravidão do Egito foi escolhido para ser o povo de Deus. Não era numerosa aquela população. E hoje Deus elegeu um povo resgatado da escravidão do pecado por meio do seu Filho Jesus Cristo, isso sem placas denominacionais. Existe um povo único de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, você pode acompanhar também na sua Bíblia, versículos 9 e 10 diz: Vós, porém, 1 Pedro 2, 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, temos uma finalidade, temos um propósito, diz o texto, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no versículo 10, nós lemos: Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós podemos perceber que nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10, nós temos aqui uma nova geração, uma nação criada, instituída por Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, com a finalidade de proclamar essa virtude daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós não éramos povo de Deus, e agora fazemos parte dessa nação. Em Cristo não há mais barreiras para ser chamado povo de Deus. Essa é a verdade que encontramos no Novo Testamento. Lá em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. Gálatas 3, 26 a 29, nós podemos ver o apóstolo Paulo falando à igreja da Galácia o seguinte: pois todos vocês são filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Versículo 27, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Versículo 29, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aquela promessa registrada lá em Deuteronômio 7, 7 e 8, para guardar o juramento que eu fiz com os vossos pais, está aqui relatado em Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E qual promessa? De termos a vida eterna, de estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Somos povo de Deus, somos uma nação dentro de muitas nações. Temos no Brasil uma nação que é chamada de povo de Deus. Temos uma nação no mundo inteiro. A nação que mais cresce no mundo não é a nação muçulmana, e sim a nação do povo de Deus. Em cada lugar, independentemente da placa denominacional, tem ali um servo fazendo parte da nação de Deus, do povo de Deus. E se desejamos as bênçãos de Deus,
se desejamos que os seus olhos e ouvidos estejam atentos às nossas orações, precisamos nos humilhar diante do Senhor. A palavra de Deus recomenda em 1 Pedro 5, 6, humilhai-vos sob ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, o tempo de Deus é oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele, diz o versículo 7 de 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando do seu povo, mas nós devemos nos humilhar diante dEle. Mas infelizmente, eu digo para vocês, com muita tristeza, infelizmente, muitas vezes temos sido soberbos, orgulhosos. Eu digo para vocês também, se a soberba e o orgulho têm me atingido e atingido você, é hora de nos humilharmos diante de Deus. Mas eu não sou orgulhoso, eu não sou soberbo, eu não sou arrogante. Olhe para as suas atitudes, para as nossas atitudes, nós vamos perceber. As pessoas percebem em nós se somos orgulhosos ou não, se somos arrogantes ou não, se somos teimosos ou não, se somos cabeça dura ou não. Tem uma história que eu quero contar para vocês. Eu vi uma fábula falando acerca do galo, e o galo, ele cantava e o sol nascia. Ele cantava toda a madrugada e o sol nascia. Ele achava que o sol só nascia porque ele cantava. Um dia o galo dormiu demais e quando acordou o sol já estava brilhando. Diz aqui essa fábula, o galo morreu de desgosto porque descobriu que o sol nascia independentemente dele cantar ou não. Infelizmente temos em nosso meio muitos cristãos que dizem, toma para si aquele texto de Jesus Cristo que diz, porque sem mim nada podeis fazer, acha que sem Ele nada vai caminhar, a igreja não vai caminhar, a obra não vai caminhar, o louvor não vai caminhar, a igreja caminha, independentemente de nós. Deus levanta seus servos para fazer a obra dele. Nós somos diante de Deus substituíveis, sim. Só existe uma pessoa insubstituível no reino de Deus, que é Jesus Cristo. Mas nós podemos mudar, nós podemos fazer a nossa parte. E o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto de 2 Crônicas 7, devemos nos humilhar diante de Deus. Não sejamos soberbos ou orgulhosos. O próprio Pedro fala, aquele que aprendeu amargamente a se humilhar, porque ele era muito impulsivo, ele fala no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 5, ele diz, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede graça. Deus resiste aos soberbos. Enquanto muitos do seu povo estão preocupados em competir entre si, com orgulho, com soberba, com hipocrisia, disputando funções, cargos, poderes dentro das igrejas, achando que sem eles nada irá funcionar, as bênçãos de Deus estão sendo impedidas de serem derramadas sobre a igreja dele, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Pense assim, como eu tenho agido? Será que eu estou sendo soberbo? Estou sendo orgulhoso, arrogante, egoísta, egocêntrico? Ou eu tenho colocado Cristo no centro das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, dos meus sentimentos? Porque Deus resiste, conforme diz a palavra, aos soberbos. Deus resiste a uma pessoa soberba. Imagine uma igreja toda soberba. Agora imagine uma nação toda soberba. Será que Deus vai agir no meio daquele povo? Como é que você recebeu a Cristo como Salvador, pessoal? Você se humilhou? Ou agiu como um fariseu? Ou como um publicano? Como você olhou para Cristo quando Ele te salvou? Deus jamais aceitará uma oração de um soberbo. Nós entendemos também que a palavra de Deus fala em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim, a soberba
precede ou vem antes a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então nós entendemos que tudo isso que tem acontecido no nosso mundo, muitas vezes no nosso lar também, na igreja, é em função da soberba, é em função do orgulho, da luta por poder. Mas quando você prega a palavra, quando você busca viver a palavra, Deus está lutando por você. Deus está contigo. E nós olhamos também para esse texto de 2 Crônicas 7, a segunda condição de Deus para que suas bênçãos alcançassem o seu povo. Ele disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face. Por muitas vezes a nação de Israel não orava e não buscava a face de Deus de forma sincera. Buscava sim, mas não havia sinceridade no coração do povo. Tanto não existia sinceridade naquele povo no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento e como também na igreja atual, que Deus chegou a colocar em Isaías 29, olha comigo na sua Bíblia, Isaías 29, depois abra lá em Jeremias 29 também. Olha só o que Isaías fala, Isaías 29, 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens aprendidos de cor. Oração formatada, oração feita, oração preparada, oração sem sinceridade diante de Deus, e Deus não ouve. O povo estava se aproximando diante de Deus, honrando com seus lábios, mas o coração mesmo estava distante dele. Será que isso existe hoje? Será que quando nós buscamos a Deus, o nosso coração está com Ele? Ou está no nosso poder, naquilo que nós estamos comprando, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós faremos? Ou em Deus? Já em Jeremias 29, versículo 13 e 14 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, povo de Deus, é hora de dobrarmos os nossos joelhos. Dobre o seu joelho, ore diante de Deus, para que Ele possa ouvir lá do céu as suas orações. Mas o primeiro pré-requisito: se humilhe diante dEle. E depois busque a sua face, ore a Ele com sinceridade. Precisamos buscar a face de Deus de forma sincera, através da oração. Sabe por quê? Porque sem oração sincera, nós seremos semelhantes aos espias que foram olhar a terra prometida. Eram príncipes, representantes do povo, mas ao invés de olhar para as promessas de Deus, eles olhavam para os gigantes da terra, ficaram com medo. 12 príncipes, pessoas importantes, pessoas de renome, fortes, mas quando viram todos aquela terra bonita, que mana leite e mel, mas viram os gigantes, olharam mais para os problemas do que para a promessa de Deus. Apenas 2 pessoas falaram que poderiam conseguir adquirir aquela terra, porque acreditava nas promessas de Deus. Sem oração sincera, seremos também semelhantes aos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Eles tinham a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, mas eles não tinham a presença de Deus porque não buscavam a sua face. Nós queremos, sim, as bênçãos de Deus, mas e o Deus das bênçãos? Será que nós temos buscado Ele? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, busque em primeiro lugar a Deus. Não busque só as bênçãos de Deus, busque o Deus das bênçãos. E sem oração sincera, seremos semelhantes também ao servo do profeta Eliseu, Geazi. Ele tinha ali o cajado profético, mas não tinha a unção de profeta. Sem oração sincera,
A oração sincera, ela alcança o coração de Deus e pode mudar até mesmo aquilo que já está determinado por Deus. Quantas pessoas já foram salvas de uma enfermidade, de uma situação difícil porque orou, porque buscou a face de Deus? Um exemplo muito claro disso está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 7. Não vamos ler em função do nosso tempo. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 7, diz do rei Ezequias, que adoeceu. Isaías chegou para ele e falou: coloque em ordem a sua casa, porque certamente você morrerá e não viverá. E o que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e começou a chorar, começou a orar de forma sincera diante de Deus. E quando Isaías estava indo embora, diz o texto de 2 Reis, depois repete lá em Isaías também, diz que quando ele estava indo embora, o Senhor falou para Isaías: olha, eu ouvi a oração de Ezequias, volta lá, fale para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vou conceder para ele mais 15 anos de vida. Mas é necessário, diz o versículo 7, que ele coloque uma pasta de figo naquela úlcera que ele tinha. Ou seja, procure os médicos também. Não rejeite os medicamentos que estão sendo oferecidos nesse momento também para você. Deus vai me curar, mas Ele usa especialistas, usa pessoas também. Mas a fé em Cristo, a fé em Deus pode curar. Então, diante dessa mensagem, irmãos, eu diria para vocês que Deus Ele quer derramar bênção sobre a nossa nação e aplacar essa pandemia, mas nós precisamos nos humilhar como povo de Deus. Precisamos buscar a sua face, buscar a oração sincera. A oração sincera alcança o coração de Deus. E a terceira condição de Deus para que as suas bênçãos sejam derramadas sobre o seu povo, Ele disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Essa é a área, digamos, um tanto quanto difícil na vida do povo de Deus, quanto também nos dias de hoje. Israel não se converteu dos seus maus caminhos. Eles estavam, conforme diz muitos, a própria Bíblia coloca, eles estavam divorciados de Deus. E por causa da depravação daquela nação, veio o cativeiro babilônico por 70 anos, vieram muitos inimigos sobre a nação de Israel, porque o povo não havia se convertido dos seus maus caminhos. Buscavam a Deus de todas as formas. Quando oferecia alguma oferta ao Senhor, oferecia o animal coxo, levava aquele resto para o Senhor. Eu digo para vocês que nós temos visto nesse mover de Deus tantas pessoas preocupadas com a igreja, pessoas que têm telefonado para a igreja falando: tem alguma família precisando de algo? Eu quero ajudar com a cesta básica, com alimento. Eu quero contribuir de alguma forma para que nós, como comunidade, sejamos como a igreja de Atos, capítulo 2. Eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade de nada. Como eu falei hoje pela manhã, é muito bom fazer parte de uma igreja. Não seja um desigrejado, volte para a igreja, volte para a comunhão, mas seja sincero na sua volta. Você não vai encontrar na igreja pessoas perfeitas. Você vai encontrar pessoas assim como você, imperfeitas, carentes da graça e misericórdia de Deus, e que precisam buscar, precisam se humilhar, precisam orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Precisamos de conversão. Eu não estou falando da conversão para a salvação em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa conversão da salvação acontece uma vez só na vida. O dia mais feliz na vida de todo cristão é quando ele tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo para a salvação. Quando ele reconhece Jesus e o seu sacrifício remidor. Quando aconteceu isso com você? Se ainda não aconteceu, reconheça agora Ele. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz que eu sou o único caminho, diz Jesus Cristo. A única verdade é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos esse privilégio de reconhecer como o melhor dia da nossa vida. Quando nós nascemos de novo, necessário vos é nascer de novo, ou seja, ter Cristo como seu Salvador pessoal. Não é dessa conversão que eu estou falando. Jesus nos resgatou da condenação do pecado.
Jesus nos tirou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas muitas vezes, mesmo diante da luz de Cristo, nós temos a tendência de querer olhar para as trevas, para os maus caminhos. Por isso, precisamos converter todos os dias os nossos pensamentos, converter todos os dias os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo para com aquela pessoa? Será que Jesus Cristo sentiria o mesmo? Mas eu jamais vou falar com aquela pessoa, jamais vou perdoar aquela pessoa. Será que esse sentimento não tem que ser convertido? Não é a conversão para a salvação, mas sim a conversão dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos também. Temos que converter a nossa língua. Palavras que antes nós falávamos quando não éramos cristãos, quando não éramos crentes, quando não éramos salvos em Cristo, nada devemos proferir agora como salvos. Porque uma das evidências na vida do salvo é a sua forma de falar. Pedro tentou disfarçar quando estava negando a Cristo por 3 vezes. A última vez, a única evidência que ele relatou que era discípulo de Cristo era pela sua fala, pela sua forma de falar. Como você tem agido? Como você tem falado? As suas palavras têm aproximado as pessoas? Colossenses diz que nossas palavras devem ser temperadas como sal e não como pimenta, que arde nos ouvidos das pessoas, mas com tempero pronto para que as pessoas possam ouvir aquela palavra e sentir essa palavra é agradável do que você está falando. Mas palavra com sinceridade também exorta, também admoesta, e hoje é muito difícil você admoestar, ou você exortar, ou você falar certas verdades para algumas pessoas, as pessoas não vão te ouvir. Elas vão com você até o momento em que você descobre, em que ela compartilha os seus problemas, e você tenta ajudá-la na palavra. E quando você começa a usar a palavra, a pessoa foge, porque não quer ser confrontada. Então nós temos que converter diariamente os nossos pensamentos, a nossa língua. Precisamos converter o nosso temperamento e os nossos sentimentos. Como você tem sido? Uma pessoa otimista, uma pessoa que busca, uma pessoa altruísta, preocupada com as pessoas, com o seu semelhante? Ou uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa que pensa apenas em si mesma? E quando olha uma situação, já começa a apontar quem foi que fez tal coisa, quem que queimou a lâmpada, quem que derrubou tal coisa. Não, não faça assim. Nós temos que buscar ser pessoas que vigia, que converte todos os dias os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Cantamos aquela canção que diz sobre o Espírito Santo: vem controlar todo o meu ser, vem corrigir, vem me ajudar em todo o meu viver. Espírito Santo de Deus, Ele tem esse poder. Existem, irmãos, muitas outras coisas em nossas vidas que precisam de mudanças. Essas mudanças somente ocorrerão se tão somente nos humilharmos de todo o nosso coração diante de Deus. E se orarmos constantemente de forma sincera diante de Deus, se reconhecermos nossos pecados e confessá-los aos pés de Jesus Cristo, se buscarmos a orientação de Deus através da sua palavra, se mudarmos completamente a atitude e nos convertermos dos maus caminhos que temos, isso tudo fará com que Deus ouça as nossas orações. Todas essas condições de Deus faladas a Salomão em 2 Crônicas 14, atrairia a sua atenção para as orações daquele povo e faria cessar, conforme diz 2 Crônicas, a peste que poderia assolar aquele povo. Faria derramar chuvas de bênção, como diz a nossa irmã Siglinde, chuvas de bênção. É uma frase que eu jamais esquecerei, irmã Siglinde. Deus, Ele quer derramar chuvas de bênçãos sobre nossas vidas. Mas muitas vezes as nossas atitudes têm bloqueado a ação de Deus na nossa casa, na igreja e a nossa nação também. Então hoje é hora de buscarmos a Deus. E ele disse lá em 2 Crônicas 7,14, então,
então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Hoje o perdão de Deus para os pecados, para aqueles que já são salvos, não é para a salvação, é para a santificação. Porque quando nós nos convertemos, a palavra de Deus diz que nós somos salvos. Todos os nossos pecados são perdoados na cruz de Cristo. Agora, para vivermos em forma de santificação, temos que confessar todos os dias os nossos pecados diante de Deus, para mantermos limpo, mantermos puro diante do altar. Então eu coloquei esse versículo na projeção. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos urgentemente que Deus nos ouça e cure a nossa terra. Então, diante daquele povo que eu falei há pouco, aqueles que estão preocupados e estão fazendo alguma coisa, aqueles que estão indiferentes, existe um outro povo, que é a nação, o povo que foi adquirido por Deus, e nós, como povo de Deus, devemos dobrar os nossos joelhos. E diz o versículo 15 de 2 Crônicas 7, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aqui hoje só está o Thomas e eu. Mas no seu lar, em quantas pessoas vocês estão? Faça a oração no seu lugar, nesse santo lugar. Consagre-se diante de Deus, para que Ele possa sarar a sua família, sarar a nossa nação, a nossa terra, a nossa igreja. E seremos conhecidos como uma geração que buscou a Deus. Isso vai ser diferente. Eu tenho certeza, todos os pregadores, teólogos, pessoas que têm buscado a Deus, têm falado que depois que passar essa tempestade, seremos uma outra igreja, um outro povo que buscou mais a Deus. Então, se desejamos atrair a atenção de Deus e a sua resposta às nossas orações, vamos buscar dessa forma, nos humilhar diante de Deus, buscar a sua face em oração, nos converter dos maus caminhos. Seremos reconhecidos sim como uma geração que busca. E Deus está hoje olhando para a nossa terra, olhando para a criança, para a jovem, para adulto, para todos aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, esperando de nós uma oração.